Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Antes de propriamente pregar a palavra do Senhor, nós vamos fazer uma pequena divulgação do que Deus tem feito na nossa vida, através do trabalho realizado ali no bairro de Fátima. Então, vamos soltar o nosso vídeo aí, Heber. Então, aqui, meus irmãos, a gente tem uma visão aérea do bairro de Fátima, ali em torno da Igreja Católica, que nós temos ali no bairro de Fátima. Nós podemos ver aqui a parte da igreja, que é próximo dessa escola. A nossa igreja fica ao lado do SAMU, você pode ver a placa aqui, Igreja Batista da Graça, né, o nosso local de culto, né, ali na Travessa Castelo, número 128. Aqui na arena onde nós realizamos os Embaixadores do Rei todos os sábados, esse espaço foi cedido gentilmente pelo proprietário para nós. Aqui fica o centro do bairro de Fátima. Quando você passa ali na Antônio Barreto, você não vê tanto essa parte, né? Então a gente tem aqui a dimensão um pouco do que seria o nosso espaço, né, onde nós temos realizado o trabalho de propagar o reino do Senhor Jesus. Estima-se que hoje no bairro de Fátima exista entre 15 a 20 mil pessoas ali naquele bairro e cerca de 15 igrejas evangélicas, contando a nossa. Né? Então, é quase 1000 pessoas por igreja, mas a gente não tem visto isso. Ao contrário, nós temos visto muitas pessoas com o entendimento do evangelho ainda em formação, ou mesmo pessoas que têm um entendimento errado do que seria o evangelho do Senhor Jesus. E nós temos feito, então, alguns trabalhos, né, com nossos cultos regulares, todos os fins de semana, né, ali domingo de manhã, domingo de noite, manhã 9h30, de noite 18h15. Temos feito a atividade ali dos embaixadores regularmente, todos os sábados, e também temos feito algumas visitas aos lares. Meus irmãos, tem sido um desafio para nós atingir esse bairro, por causa que as pessoas elas têm sim a sua reticência em receber as pessoas, né? Elas são abertas à conversa, mas quando se trata de evangelização, as pessoas têm tido uma falsa visão, principalmente dos pastores, né? Essa talvez seja uma dinâmica muito visível para nós que estamos aqui na cidade, né? Nós temos muitas pessoas que olham a figura pastoral e têm um certo preconceito. Não sei se algo que vai ao charlatanismo, ou algumas pessoas que pensam no interesse do pastor nas suas finanças. Então, as pessoas aqui elas têm essa certa reticência, né? Então, temos trabalhado aí, eu e a minha esposa, que está sentada ali, levanta o braço aí, Luana, né? O irmão Ítalo lá atrás também, né? Nosso fiel companheiro aí. Temos estado ali, Fádia e tantos outros irmãos daqui que têm nos apoiado lá. Pode passar. Então, quais são as respostas de oração que o Senhor tem nos dado? Aquele espaço que você pôde ver ali no vídeo foi um espaço novo que nós estamos lá desde fevereiro desse ano. Então, essa foi uma resposta de oração, porque agora nós temos, além do espaço para o culto melhorado, né, nós tínhamos uma casa antes, agora temos um ponto comercial. Temos também um galpão ao fundo, onde nós realizamos uma atividade esportiva aos fins de semana. Né, sempre aos sábados de tarde, como uma ferramenta evangelística, nós começamos ali uma atividade esportiva. Então, temos utilizado o esporte como uma ferramenta de evangelização. Alguns novos contatos, né, devido ao novo perímetro onde nós estamos instalados, nós temos tido novos contatos com as pessoas ali. Também temos tido essa porta do esporte, como eu tenho pontuado aqui. Pode passar. Alguns motivos de oração, né? Nós temos o interesse de abrir um lar para ser feito um pequeno grupo, né? Um pequeno grupo ali. Infelizmente, hoje nós não residimos no bairro, né? Como família. Né? Nós temos esse entrave e coloco isso como um pedido de oração, à igreja também, para que nós possamos residir ali e então termos um maior contato. Hoje eu saio de casa, né? Apesar de não morar muito distante, né, saio de casa e passo ali um tempo na congregação, conversando com os nossos vizinhos, além das nossas atividades regulares. Então, é um pedido de oração que a gente coloca aqui. O início do projeto esportivo, com a ampliação deles,
nós temos conversado com outras pessoas, porque temos outros objetivos também esportivos que que são utilizados como base para a nossa evangelização. E o pastoreio daqueles que já estão conosco ali. De pessoas do bairro, nós temos uma frequência de 7 a 10 pessoas por domingo, fora os voluntários. Então, nós temos uma frequência de culto entre 15 e 20 pessoas por domingo, sendo domingo à noite o culto mais frequentado. Então, meus irmãos, rapidamente aqui, pode passar, acho que tem mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem, não, mas você pode procurar, seguir as nossas redes sociais, você vê lá Igreja Batista da Graça Oficial, você nos siga. Você pode depois pegar comigo o número, porque nós temos uma lista de transmissão e também temos ali, nós queremos formar um exército de intercessores. O nosso objetivo também para esse ano, junto a vocês aqui na sede, é que nós tenhamos uma grande multidão de intercessores. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a orar por esse projeto, né? A orar por tudo que temos feito ali, colocar-se conosco na brecha, orando e pedindo ao Senhor a sua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Ok, meus irmãos? Então, continuando o nosso momento de exposição da palavra, eu quero que você abra comigo Lucas, capítulo 11, a partir do verso 29. Lucas, capítulo 11, verso 29. Lucas 11, 29. O sinal de Jonas é o título que pode estar na sua Bíblia, hein? Eu utilizo a Nova Almeida atualizada e diz assim a palavra do Senhor. Visto que aumentava as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está alguém que é maior do que Jonas. Meus irmãos, no ano de 1820, no dia 24 de março, nasceu nos Estados Unidos uma compositora famosíssima de hinos chamada Fanny Crosby. Você já deve ter ouvido, ela era uma compositora que se tornou cega ainda muito pequena, devido a um erro médico, mas não utilizou-se dessa sua limitação para não fazer a obra do Senhor. Fanny Crosby é conhecida como uma das maiores compositoras, e com certeza você já cantou aquele hino dela que diz assim: que segurança sou de Jesus, né? Esse é um hino famosíssimo dela, foi uma das mais famosas compositoras norte-americanas e principalmente por ter, apesar da sua limitação, composto, tendo sido muito famosa naquilo que fez. E Fanny Crosby, ela diz uma importante citação acerca das suas limitações. Ela diz a seguinte coisa: creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual me fez. Nunca soube o que é enxergar, ela disse, e por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos, tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Meus irmãos, aquela mulher chegou à fé com 15 anos e no momento da sua vida, onde a deficiência poderia limitá-la, principalmente a deficiência visual, ela utilizou daquilo para glorificar o seu Senhor, olhando a sua deficiência não como um problema, mas como um milagre em sua vida. E diante disso, meu irmão, eu introduzo você ao texto desta noite, porque esse texto é uma resposta dura do Senhor Jesus.
E por isso eu quero que você fique com uma ideia central dele. A ideia central que eu quero que você leve para sua casa é: há um grande perigo quando mesmo diante dos milagres e maravilhas, nós não reconhecemos o nosso Messias. Há um perigo quando mesmo diante de milagres e maravilhas, nós não reconhecemos o nosso Messias. Lucas tem um jeito muito particular de anunciar para você e para mim a vinda do Messias Jesus Cristo. Ele é um historiador por excelência, então em Lucas você vai encontrar detalhes muito bem pensados do Evangelho acerca da vida de Jesus. É muito provavelmente que Lucas começou a entender sobre a história do Evangelho através do apóstolo Paulo, caminhando com ele, fazendo as suas viagens e conhecendo pessoas que conviveram com os discípulos ou mesmo estavam ali vendo a vida de Jesus. E a palavra diz então que Lucas escreveu o seu evangelho para anunciar para um homem chamado Teófilo aquilo que ele deveria crer. Lucas coloca Jesus Cristo não como um mestre, não apenas como um Senhor, mas como o Salvador de toda a humanidade. Quando você lê Mateus, você vê Jesus como aquele que veio cumprir toda a lei do Antigo Testamento, o descendente perfeito de Abraão. Quando você vê Marcos, você olha para o servo do Senhor que está sempre agindo. Em Lucas, você vê Jesus sendo colocado como descendente de Adão, o homem perfeito que então agora cumpre todas as objeções do que era necessário para ser o Salvador de toda a humanidade. Se através de Adão o pecado entrou no mundo, através de Jesus o pecado pode ser perdoado. Então Lucas coloca para nós que Jesus é a única esperança e maior esperança para você e para mim nesse mundo. É nele que a humanidade pode ter então a sua vida transformada. É nele que aquelas pessoas daquele tempo, diante de todas as suas aspirações, seja a perseguição do império, seja a idolatria do qual viviam, era em Jesus que a plenitude, que todas as respostas poderiam ser encontradas por aquelas pessoas. Em Lucas, nós vemos que é através de Jesus e do seu sacrifício que a igreja continua e permanece, como está relatado em Atos, né? Um livro, a dupla de Lucas. E é interessante você notar que se você está aqui, é devido à grande ação de Deus. A grande ação do Senhor Jesus em descer da sua glória, se fazer homem como cada um de nós, humanidade caída, humanidade totalmente depravada como nós somos. Jesus se fez como um de nós para que através dele nós tenhamos a salvação e perdão dos nossos pecados. E então, meus irmãos, esse Salvador perfeito não fica somente em suas palavras, mas as suas atitudes transmitem a sua missão. A atitude de Jesus é clara ao expulsar demônios, a ressuscitar homens mortos, a trazer ao convívio social pessoas que antes estavam marginalizadas daquela sociedade. Mulheres, pobres, crianças, leprosos, todos esses, através de Jesus, passam a encontrar nesse homem significado, perdão, consagração e o contato novo com o próprio Deus. Mas, meus irmãos, é interessante nós notarmos uma coisa. Esse Jesus ao qual serve a humanidade, esse Jesus ao qual realiza milagres, não é reconhecido por todas as pessoas. Muitos são os que, mesmo diante da presença do Messias, não o reconhecem como tal. Muitos são aqueles que, diante do Senhor Jesus, não conseguem o reconhecer como o verdadeiro Salvador. E é por isso, então, meus irmãos, que,
diante de todos os milagres de Jesus, certo dia os fariseus, uma classe dominante de Israel, uma classe de homens espirituais e religiosos, chegam até Jesus e pedem de Jesus um sinal que prove que ele é o Messias. E esse sinal, você pode até pensar, nós todos desejamos que Jesus nos mostre que ele é o Messias, que ele nos prove. Mas a intenção do coração daqueles homens não era que Jesus mostrasse, pois eles já tinham visto, mas sim debocharem da obra do Senhor e, como fizeram, dizer que a obra de Jesus, na verdade, era a obra do diabo. Nós vemos no capítulo 11, Jesus Cristo expulsando demônios. E quando Jesus expulsa demônios de um homem, os escribas e fariseus dizem que Jesus expele demônios pelo poder de Beelzebu. Em outro momento, uma mulher o chama de bem-aventurado. Mas ele diz que bem-aventurados são os que ouvem e guardam a sua palavra. E então nós chegamos no texto dessa noite. E olha que coisa interessante, que fato interessante Jesus diz. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. A expulsão de demônios não foi sinal suficiente. A cura de homens doentes não foi sinal suficiente. Nada do que Jesus fez tornou aquelas pessoas crentes na sua ação e nenhuma delas deu crédito ao fato dele ser o Messias prometido. Nós podemos comparar essas atitudes desse texto com Faraó. Faraó no Egito, mesmo diante de tão grandes maravilhas realizadas pelo Senhor, tomou aquelas maravilhas não como um fato de humilhação diante do Senhor, mas sim como um fato de orgulho e endurecimento do seu coração. E no seu orgulho, achando-se superior a Deus, achando que poderia dar de frente com Deus, Deus mesmo endureceu em seu coração. Diante da incredulidade, meus irmãos, que muitos demonstram diante da obra de Deus, Deus mesmo endurece o coração das pessoas. Além disso, o próprio povo de Deus, mesmo vendo uma nuvem durante o dia protegendo do sol escaldante e uma coluna de fogo durante a noite, guiando eles, roupas que não se desgastavam, no primeiro momento e na primeira oportunidade, eles correm para o pé de um bezerro de ouro, de uma estátua, reclamam diante do Senhor, pedem sinais e sinais, sejam com comida, seja com bebida, seja com qualquer outra coisa, desejam aproximarem de Deus, pedindo mais as bênçãos do que aquele que abençoa, reconhecendo mais as bênçãos do que aquele que é o doador das bênçãos. Há um grande perigo quando perdemos nosso olhar espiritual sobre a vida. Corremos o risco de, mesmo olhando o Senhor, não dar a glória que Ele merece. Nossas motivações são dispersas. Nosso coração ergue falsos deuses. Aqueles homens, fariseus, saduceus, devido à sua ampla religiosidade, amaram mais aquilo que desejavam e não abriram o seu coração para reconhecer o Messias. Meus irmãos, Jesus condena veementemente essas pessoas, chamando eles de geração perversa. E nenhum sinal seria dado a eles. É interessante, meus irmãos, como o sinal que Jesus diz que dará é o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Jonas, um missionário que não queria fazer a vontade de Deus, foi praticamente arrastado pelo Senhor. Mas a história diz, meus irmãos, que quando Jonas prega na cidade de Nínive, dizendo: arrependam-se, porque a cidade será destruída. Naquele mesmo momento, uma cidade perversa e idólatra,
ouve a mensagem de Deus, reconhece a sua miserabilidade e então pede perdão diante do Senhor, sendo novamente ali colocada em uma situação de humilhação. Mas os homens que estudavam a palavra de Deus, os homens que buscavam essa palavra, não conseguem se humilhar diante deles. Por isso a sua perversidade é colocada. E eu pergunto novamente a você, meu irmão, como é que estão os seus olhos espirituais? Como é que está a sua vida diante desse Senhor? Será que você ainda se maravilha? Será que você não está como essa geração, surda para aquilo que Deus faz? Aquele povo buscava diariamente. A Bíblia diz que os fariseus eram tão dedicados na sua religião que eles davam dízimo de tudo o que eles tinham. Eles jejuavam, oravam diante de praça pública, faziam grandes caminhadas de consagração, mas ainda assim, quando eles se encontram diante de Deus, dizem que o próprio Deus, Jesus Cristo, faz o que faz devido a demônios. Porque passaram a reconhecer a si mesmos e não a vontade de Deus. Que tremenda coisa é quando nós estamos diante do Senhor e não conseguimos reconhecer a sua obra. Mesmo diante de milagres, mesmo diante do poder dele, continuamos endurecidos em nosso coração. Não conseguimos reconhecê-lo. E isso talvez seja uma grande humilhação para nós, porque o que Jesus diz para você, não vou te dar nenhum sinal, você tem um sinal de Jonas. Ele que diante de um povo perverso pregou, e eles ouviram. E Jesus Cristo, ele não para aí, né? Ele abre a ferida e continua a aprofundar-se. A palavra de Deus diz assim: a rainha do sul se levantará, a rainha de Sabá, no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. De igual modo, outro exemplo demonstra a completa cegueira que se encontrava aquela geração. A rainha do sul, uma mulher que veio da África, de uma região distante, encaminhou-se até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão, o conhecimento de Salomão, porque desejava o seu entendimento. E ali está Jesus, alguém que é mais sábio, alguém que é mais digno, alguém que é mais puro. Mas aqueles homens e aquelas mulheres não reconhecem. O coração endurecido, a cegueira espiritual, faz com que nós, mesmo diante do Senhor, não reconheçamos a sua sabedoria, devido ao nosso orgulho. Jesus continua dizendo, no verso 32, Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está alguém que é maior do que Jonas. É muito interessante notarmos que a incredulidade dos ouvintes de Jesus não vem sem conhecimento de sua situação. É certo de que desde os patriarcas o povo judeu esperava o Messias. 2000 anos esperando. Porém, devido a adicionar diversas regras humanas, esqueceram-se que a religião, esqueceram-se do principal, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esqueceram-se de produzir verdadeiras obras que agradam ao Senhor. Deixaram de reconhecer os sinais que demonstram que o Messias estava ali diante deles. Jesus mesmo pontuou com aqueles homens em outra ocasião, dizendo: vocês olham para o céu e sabem quando vem chuva. Vocês sabem reconhecer as estações, mas quando estão diante do Messias, a sua cegueira não os deixa perceber. E a palavra do Senhor diz que ninivitas se levantarão no fim dos tempos, condenando essa geração, porque eles se arrependeram diante da pregação de Jonas. Mas eis aqui para você e para mim, alguém que é maior do que Jonas.
Meus irmãos, a obra do Senhor Jesus, a obra do nosso Deus, é uma obra tremenda. É uma obra grandiosa. Mas muitos de nós temos ficado cegos. Muitos de nós temos tratado muitas vezes a obra do Senhor como um serviço religioso. E eu falo para você como alguém que entende bem do que está falando. Porque nós, missionários, pastores, muitas vezes somos tomados por pensamentos assim. Agimos diante da obra do Senhor como um serviço. Vamos aos cultos, vamos até ao nosso quarto estudar, ao nosso escritório estudar. Falamos com alguns irmãos, mas a profundidade do nosso relacionamento com Deus não existe. Desejamos muitas vezes ser reconhecidos por grandes obras espirituais, mas não recebemos o poder espiritual do Senhor Jesus, porque o nosso coração, como disse Tiago, não deseja gastá-lo para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória. Meus irmãos, como é difícil quando nós passamos a ser serviçais de Deus, somente servindo a Ele como funcionários e não como filhos amados. Aqueles homens estudavam arduamente a mensagem do Senhor, mas essa mensagem havia deixado de tocar os seus corações, havia deixado de ser viva para eles, havia deixado de ser real para aqueles homens. Quando nós falamos de milagres, maravilhas do Senhor, nós muitas vezes podemos citar grandes feitos que Deus tem feito em nossa vida. Grandes coisas que Deus tem realizado em nós. Mas nos deixamos de maravilhar com a graça de Deus. Meus irmãos, quando nós caminhamos lá para a plantação da igreja no bairro de Fátima, muitas foram as intempéries que nos visitaram lá, você sabia? Porque quando nós estamos ali diante do mundo caído, diante de pessoas que não são cristãs, essas pessoas rejeitam de tal modo a palavra do Senhor, que você pode ter a pregação mais polida, você pode ter as formações mais profundas, e ainda assim você é humilhado diante de tudo aquilo, porque a sua sabedoria não pode produzir a transformação do coração humano. A nossa sabedoria não pode produzir a transformação. Mas nós não devemos deixar com que as situações desse mundo impeçam-nos de termos uma verdadeira visão da glória de Deus. Nós não podemos deixar de nos maravilhar com o Deus que nós seguimos. Nós não podemos perder nessa geração agora o amor incessante por Deus. Nós não podemos esquecer que temos a nossa vida para usá-la utilmente na obra do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos vivendo inutilmente, mesmo sendo pessoas de destaque. O Senhor tem muitas vezes misericórdia da nossa vida e faz com que nós produzamos alguns frutos, mas muitas vezes nós estamos vivendo inutilmente. E então, diante desse texto, eu quero deixar algumas ponderações para a sua vida. A primeira delas é: você conhece o Cristo que segue? Aqueles homens estavam andando ali tão perto de Jesus. Alguns diziam que aquele Jesus era o Messias, mas os homens, os fariseus, não reconheceram. Essa talvez seja uma dura advertência para todos nós, pois muitas vezes estamos diversas vezes na igreja do Senhor, mas perdemos nosso deslumbramento com Jesus. Estamos muitas vezes diante do Rei da Glória, mas nossos olhos estão embaçados para realmente sermos tocados por sua presença.
Muitas vezes nós estamos como o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, caminhando firmemente, achando que estamos fazendo a obra de Deus, quando na verdade os nossos olhos estão totalmente míopes. Ou você acha que o apóstolo Paulo não achava que estava fazendo a obra de Deus? Ele tinha no seu coração firmeza de que ele estava certo. Mas, meus irmãos, Deus não quer que nós enxergamos o mundo pelos nossos olhos. Deus quer nos dar olhos que enxergam pelos olhos dele. Deus quer fazer a gente olhar esse mundo segundo os olhos de Deus. Porque Jesus Cristo, ao olhar a multidão dispersa, certa vez, disse que aquelas pessoas pereciam como ovelhas sem pastor. Mas nós muitas vezes nos deparamos com aquilo que Deus está fazendo no mundo, com a obra dele, e não nos alegramos e não desejamos fazer parte dessa obra, porque não conhecemos a Jesus suficientemente. Podemos ouvir quantas vezes ouvirmos o texto da grande comissão, de ir ao todo mundo, de pregar o evangelho, mas ainda assim não fazer sentido porque não conhecemos a Jesus. Pensa quantas vezes aqueles homens, os discípulos, leram Isaías sobre o servo sofredor, sobre aquele que viria trazer libertação a Israel. Quantas vezes eles liam e eles achavam que a libertação era algo político. A cegueira espiritual fazia eles acharem isso. Mas Jesus fala, eu não quero libertar vocês do domínio político, eu quero libertar vocês dos seus pecados. E somente é possível sermos libertos daquilo que nós conhecemos. O Evangelho só é uma boa notícia quando nós conhecemos a má notícia. Jesus Cristo só é o bom mensageiro quando nós conhecemos a verdadeira dureza do nosso coração. A segunda pontuação para você nessa noite: quanto você tem estado na presença de Deus? Uma vez que ouvimos dura advertência de não conhecer a Jesus, ou mesmo estarmos confusos se realmente conhecemos, poderíamos realmente morrer em nossa incredulidade. Mas os discípulos, quando confrontados com a dura mensagem do Senhor, dizendo, vocês não querem ir embora daqui? Vocês não querem sair? Viver Jesus é isso, é sofrimento, é negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz. Os discípulos dizem algo que choca a mim e ao meu coração. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? O mundo é uma terra sem lei. E os discípulos dizem para Jesus, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Quando somos tomados pelas duras provações, ou mesmo diante da tamanha incredulidade dos nossos corações, não devemos nos esconder, assim como fez Adão e Eva. Não devemos nos esconder, assim como fez Caim, mas devemos correr para os braços de Jesus. Se aqueles homens que ouviram essa dura ponderação de Jesus, vocês são uma geração perversa, tivessem corrido para Jesus, o perdão tinha os alcançado. A restauração tinha os alcançado. Quando nós não conhecemos a Jesus, quando nós estamos ali no meio da nossa vida em uma situação de instabilidade, nós corremos para o braço dele, assim como uma criança corre para o braço do seu pai. Quando nós perguntamos se nós realmente estamos gastando utilmente a nossa vida para a glória de Deus, nós não vamos encontrar outra resposta que não seja na oração, na leitura da palavra e na vida de uma igreja. E é por isso que nós cremos na igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor tem produzido vida. A igreja do Senhor tem chegado em lugares mortos e produzido vida verdadeiramente quando crê em Jesus. E é por isso que eu, lá no bairro de Fátima, e os nossos pastores aqui, pregamos a palavra do Senhor, porque cremos na vida que Deus dá. Cremos na ressurreição de Jesus Cristo. Cremos que Jesus Cristo padeceu e foi morto pelos nossos pecados.
Por fim, o que fica para nós, Igreja do Senhor, comprada pelo alto preço da cruz, como agiremos em relação a tudo isso que temos ouvido? Nessa noite você tem uma escolha a fazer. Você precisa pontuar como está a sua vida. No texto em sequência a esse que foi lido, nos versos 33 até o 36, Jesus vai falar que os olhos são uma lâmpada para o corpo. Aonde estão os seus olhos? Aonde está a sua vida? Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado quando a sua vida é colocada à prova, diante das circunstâncias, diante da palavra do Senhor? Jesus Cristo disse que um sinal para aquela geração ia ser o testemunho de homens e mulheres que se arrependeram ao tatearem no escuro querendo acharem a verdade. Mas eis aqui diante de nós alguém que é maior do que todas as verdades que o mundo pode trazer. Eis aqui Jesus. Eis aqui Jesus diante de nós através da sua palavra. Eis aqui a mensagem de Cristo, as riquezas de Deus. Que nós não sejamos como certa mulher que tinha uma fortuna no banco, mas morava como uma mendiga na rua porque nunca sabia dessa sua fortuna. Muitos de nós temos andado com o Senhor muitas vezes, mas não temos sido mais cheios da sua presença, mais inundados com a sua graça, porque nós não conhecemos, nós não sabemos o tesouro que temos em nossa mão. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, temos esse tesouro em vasos de barro, que nós somos vasos de barro frágeis, mas o tesouro da palavra de Deus habita em nós. Como queremos gastar a nossa vida? Como queremos ouvir o sinal de Deus, a advertência do Senhor? Queremos ouvir a advertência desse Pai amoroso e gastar a nossa vida utilmente na sua obra, ou queremos ouvir a advertência do Senhor e morrer em nossos pecados? Hoje está diante de nós a ira e a graça de Deus. Para aquele que entrega-se a Jesus, a graça reside diante de você, perdoando os seus pecados e encaminhando você a glorificar a Deus e gastar a sua vida para Ele. Mas aquele que rejeita a palavra, como o próprio Jesus diz a Nicodemos, já está condenado. Já está condenado. Meus irmãos, que essa advertência ao nosso coração faça não só você orar e disponibilizar-se aí na obra do Senhor, seja aqui no bairro de Fátima, seja outra congregação dessa igreja, mas faça você amar essa igreja de tal forma que você se torne o melhor missionário que ela tem. Que você se torne o melhor crente que essa igreja tem. Que você não ouça essa advertência do Senhor e esconda-se, mas que você corra para os braços de Jesus, pedindo perdão, sabendo que Ele ama você e deseja te restaurar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por isso. Tudo, Pai, que o Senhor trouxe ao nosso coração. Muitas vezes nós olhamos para os sinais de Jesus, olhamos para a vida que o Senhor nos dá e muitas vezes não corremos para os braços de Jesus pedindo perdão e pedindo conserto de nós mesmos. Mas eis aqui, Senhor Deus, uma igreja hoje, que ouvindo a Tua voz deseja, Pai, e pede, Senhor Deus, para ser diferente. Eis aqui diante do Senhor uma igreja que deseja ser transformada e santificada pela Tua palavra. Eis aqui uma igreja, Senhor, que ouvindo esta advertência do Senhor, ouvindo, Pai, que está diante de nós alguém que é maior, o Rei do Universo, mas como o nosso irmão oferece o pão da vida, Pai. Eis aqui, Pai, uma igreja que se compromete a viver, Pai, para a Tua glória, a viver para a Tua honra e a buscar os Teus caminhos. Nós sabemos que há um Deus de graça, pronto a nos abençoar, pronto a fazer tudo que, Senhor Deus, o Senhor deseja para transformar a nossa vida e nos utilizar para transformar outros, ó Pai.
Que em nome de Jesus a Tua palavra seja um sinal para a nossa vida, para que nós possamos conhecer a Jesus, seguir fielmente e gastar, Pai, tudo aquilo que somos, ó Pai, para a Tua glória e para a Tua honra. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados e nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo, te oramos hoje e sempre. Amém.